Como é que o senhor avalia a questão militar com Sena Madureira e também a questão da infiltração positivista no Exército? Olha, o Exército, ele tem o Exército brasileiro, ele vai ser um protagonista muito forte na época quando você vai da abdicação do Dom Pedro I. Da abdicação do Dom Pedro I, o Dom Pedro só chega à conclusão que não tem condições, que a coisa tá muito complicada, quando ele soube que o Exército, inclusive os batalhões que protegiam ao São Cristóvão, aderem à insurreição. Então ali você vai ter a abdicação, vai ter a regência provisória. Na regência provisória você vai ter uma figura que o brigadeiro Lima e Silva, o pai do Caxias. O brigadeiro Lima e Silva, ele se torna um dos regentes provisórios e depois vai ser da regência trina permanente. E nós vamos ter a figura do padre Diogo Antônio Feijó, ministro da Justiça, e ele chega à conclusão de que o protagonismo do Exército na dissolução do primeiro reinado era muito perigoso para as instituições. E vai convencer, de certa forma, o Lima e Silva, o Francisco, a aceitar uma dissolução do Exército. Então o Exército brasileiro, de certa forma, ele vai ser dissolvido na regência. E isso vai permitir um governo civil durante todo Isso só no Exército, não na Armada, né? Basicamente, porque o Exército era... A Armada fica no navio, é mais fácil você ir para você se esconder. O Exército... Então o Exército nunca vai ser dissolvido 100%. Não tem. Vai ter um núcleo. Esse núcleo vai subsistir. Mas durante tudo, vai ser substituído pela Guarda Nacional. Isso. A Guarda Nacional vai ser criada pelo Feijó, para fazer... E a Guarda Nacional nada mais é do que você entregar armas para os fazendeiros, para os líderes políticos locais. O coronelismo, né? Uma milícia real, imperial. Então isso vai... Mas isso vai dar estabilidade e você não vai ter aqueles pronunciamentos militares que você vai encontrar toda a América hispânica e na Península Ibérica. Né? Então esses pronunciamentos vão ser evitados porque não tinha mais exército. E o civil tinha tanto quanto o outro. Daí os militares participam. Claro, como eu falei, o núcleo existiu sempre, nunca foi dissolvido. O senhor é favorável a essa medida do Feijó, de enfraquecimento do exército? Deixa eu continuar a história. Desculpa. Então... Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Então, cria-se a guarda, você vai ter durante o século XIX tudo. E essa era a razão da inatividade do Caxias. Porque quando teve o Brasil foi invadido, não existia exército. Existiam os voluntários da pátria, que eram as milícias, as guardas nacionais. Então aquilo lá foi suficiente para segurar lá aquela tropa no Uruguaiana, mas não para avançar. Não havia profissionalismo. Então o Caxias ele passa alguns anos profissionalizando, fazendo aquilo que o pai desfez. O pai foi o responsável pela dissolução. Por isso essa demora da guerra e por isso que o Caxias estava lá demorando, montando aquele negócio. Então o Caxias faz isso. Ganha a guerra. Volta. E a tendência do governo era repetir o que o Feijó tinha feito. Havia uma desmobilização maciça das tropas. E havia uma redução das funções dos oficiais, uma redução à situação civil quase. Então, essa redução que eles já conheciam, que o Sena Madureira, toda aquela geração de oficiais se insurge. Então eles estavam defendendo. Quando o Pelotas, que era um senador militar, oficial do exército, quando tem o Deodoro, quando tem toda aquela pessoa, eles se insurgem contra a honra, eles falam contra a honra do exército que está sendo oferecido. Na verdade, eles estão insurgindo-se contra essa desmobilização. Então ali que eles criam, essa era a questão. E essa desmobilização, de certa forma, era apoiada pelo imperador. Acho que o imperador, se você olhar a imagem dos monarcas europeus no século XIX, todos eles aparecem vestidos com uniformes militares. O Pedro sempre aparece vestido de civil.
Ele tinha uma visão muito mais civil, para a educação até. Então o Pedro sempre aparece isso. Ele vestia, você encontra ele vestido de general ou de almirante, de fadão. Ele preferia inclusive fadão de almirante. Mas isso nas cerimônias oficiais dos fotografias, mas usualmente está sempre de civil. Ao contrário dos seus primos europeus. Então havia isso. Então o exército se sentia desprestigiado. Como tinha a Guerra do Paraguai, foi uma grande guerra, muito heróica, houve muito heroísmo em todos aqueles momentos. Então o exército achava que tinha créditos, que não podia ser relegado de novo. Então foi uma reação a isso. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que sucedeu no dia 15 de novembro? Tem tudo a ver. Porque no fundo ali estava se solucionando um problema da honra do exército. Porque o governo, as casacas, como chamavam, os civis, estavam querendo reduzi-los a funcionários públicos. E o funcionário público militar não poderia discutir questões em jornais. E o Cine Madureira, lá pela honra do exército, estava querendo reagir. Porque senão, se eles deixassem, eles sabiam que iam ser desmobilizados, como o Feijó tinha feito. Não sei se respondi a questão. Respondeu, sim. Muito bom. E a influência do positivismo? O positivismo, ele é uma birutice. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Do Augusto Comte. E tem duas vertentes, né? A vertente científica, digamos assim, e a vertente religiosa. A vertente religiosa, ela é mais exótica ainda. E ela vai sobreviver no Brasil, no Brasil vai ter o único templo positivista, vai ser no Rio de Janeiro, vai ter uma capela no Rio Grande do Sul, parece que existe uma outra capela em Santiago do Chile e outra em Paris, mas igreja, templo, com todos os negócios, só existe no Rio de Janeiro. Existiu, né, porque eu não sei se existem adeptos da religião da humanidade. O aspecto científico é uma coisa muito interessante, que ele diz que o Comte acreditava na evolução da humanidade em diversas etapas. E a última etapa de crescimento, uma espécie de evolucionismo social, o evolucionismo social terminaria no mundo científico. As ciências é que dariam margem à solução dos problemas da humanidade. Então essa parte laica, digamos, do positivismo, ela vai influenciar muito as escolas matemáticas, as escolas militares brasileiras. E nós temos o grande protagonista, que é o Benjamin Constant Botelho Magalhães, não o Benjamin Constant francês. Então o Botelho Magalhães, ele vai ser um professor de matemática que devia ser uma pessoa extremamente bem relacionada com os alunos adoravam, professor muito bom. Porque matemática já é um pouco difícil, a pessoa não for, então ele conquistava os alunos. Então ele vai ser, durante gerações dos alunos da academia militar, vão elogiá-lo como tendo sido um grande mestre. E o Benjamin Constant está desse cientificismo, que vai se influenciar, sim, vai influenciar a forma de vida. E essa forma de ver os problemas, muito científico, ele exclui os elementos políticos da questão. Então, os elementos humanos, porque o político vive com o sentimento, ele luta, ele é eleito quando ele conquista o consentimento do eleitor, ele é derrubado quando ele infringe os humores da população. Então é uma coisa muito subjetiva. E isso é uma contradição para o cientista, para uma visão positiva. Aquilo lá são elementos alheios. O problema deve ser resolvido matematicamente, de uma forma positiva, e não por esses elementos humanos daí vem essa crítica que o exército, não o exército, mas os positivistas têm à função política usual, que é justamente essa democrática dos casacas. Se você falar hoje com um oficial do exército brasileiro, ele vai dizer que não é, que essa história de positivismo é coisa de civil. Os civis é que ficam colocando, que ele nunca leu Comte e nunca foi ensinado. Acontece que a forma de pensar científica que eles cultuam é positiva. E isso foi colocado pelo Benjamin Constant naquela geração, dizendo que era a evolução das ciências. No século XIX, o século XIX é muito interessante. Ele é o século das histórias. Você vê, a história passa a ser uma explicação, e termina no cientificismo do positivismo. Coisa de científico, tudo tem que ser técnico.
Você vai ver o último governo militar, nós tivemos os técnicos. O grande discurso deles, o que justifica essa solução do problema da medicina do Brasil, vai pro problema técnico, botar um técnico que vai resolver. É sempre esse tecnicismo que é positivismo por definição. E isso entrou em nossa sociedade de uma forma avassaladora e muita gente acredita que deve ser assim. Só que daí entra em contradição com, como eu falei, com os humores da sociedade. Pode ser que aquela solução seja melhor tecnicamente, mas não a mais adequada para os problemas que a pessoa quer. É certo, muito bom. E você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.